atacados, né, por coisas tão pequenas, né, e a gente se perde muitas das vezes nesse ataque, né, e muitas das vezes nós não entendemos quando a palavra diz que nós devemos nos desatar para o sobrenatural, porque esse sobrenatural ele realmente vai se materializar e ele vai se transformar coisas grandiosas em nós, né? Uma vez eu ouvi o testemunho do apóstolo René, ele falando sobre a construção do Mir, do templo, e a maquete naquela época, isso há acho que 15 anos atrás, só a maquete custou R$5.000, hoje em torno de 25 mil reais. E aí, só a maquete no templo custou isso, R$25 mil. E aí algumas pessoas acharam aquilo loucura, porque não é possível, não sei o quê. E aí ele disse que uma pessoa chegou para ele e disse assim: mas pastor, isso é loucura, olha o tamanho disso, isso vai ficar muito caro. O pastor Renê, ele é muito brincalhão, né? Ele falou assim: amado, o templo não é nada, o custo do templo não é nada, o caro vai ser esse vidro aí, ó, que está em volta. Né? Porque a maquete tem um vidro protegendo, né? Ele falou: e o caro vai ser esse vidro aí em volta, porque vai ser um vidro inteiro. Né? E o rapaz e o senhor lá, sabe, não, mas como é que pode isso, rapaz? Ele falou: não, estou brincando, vai ser possível, tal, né? E eu falava hoje para Carla o quanto que nós podemos ver que Deus ele é detalhista, né? Quanto que ele é maravilhoso nessa questão de dar uma conquista tão grande a nós, né? E nos mínimos detalhes. Nós precisamos nos ater a isso, nós precisamos nos apegar a isso, aos detalhes de Deus em nós. Amém? Diga assim para o seu irmão: eu posso, porém não devo. Pergunte para ele: por que eu não devo? Responde: porque eu sou apaixonado por Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Amém? Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 1 a seguir. Diz assim: queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas aos seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite e não com alimento sólido, pois vocês não poderiam digerir nada mais forte. E mesmo agora, vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? Pois se entre vocês há pessoas que dizem: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, então estão agindo como pessoas mundanas. 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus, e com nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Meu trabalho foi o de plantar, o de Paulo foi regar. Porém foi Deus, e não nós, quem fez crescer. De modo que a pessoa que planta ou rega
importante, porquanto é Ele quem realiza o crescimento. O que planta e o que rega tem o mesmo alvo, diga alvo. E cada um será recompensado pelo trabalho que cada um realizou. Pois somos apenas colaboradores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Amém? Cadê o Manu? Vamos adorar o Senhor com cântico. Esse texto, queridos, de 1 Coríntios 3, do 1 ao 9, ele está falando, Paulo está falando aos Coríntios, a igreja do Senhor, mas que era uma igreja que vivia em conflitos. Tinham lá as suas divergências, tinham lá os seus problemas, mas vemos que Paulo, o maior ensinamento da igreja, nessa questão de conflito, está nas duas cartas aos Coríntios. Né? O restante das cartas, geralmente, Paulo está instruindo em relação ao ministério, né? As coisas concernentes à igreja. Paulo está instruindo muitas das vezes concernente aos ataques contra a igreja. Porém, os Coríntios, Deus, ou Paulo, ele está falando diretamente a questão dos conflitos internos. Né? Dos conflitos internos. Então, às vezes nós podemos olhar e falar assim, mas nessa igreja não existe divisão. Não existe divisão no sentido de igreja. Amém? Porém, no sentido pessoal, existem conflitos. Esses conflitos muitas das vezes são internos. Né? E estudando essa palavra, meditando nela, né? O que eu entendi? Que eu posso, porém, eu não devo. Amém? Romanos 16, 19 diz assim, vamos lá, para nós não perdemos o entendimento. Eu quero que você leia comigo, deixa a sua Bíblia aberta. Romanos 16, 19 diz: no entanto, todo mundo sabe que vocês continuam leais e verdadeiros. Isso, na verdade, me deixa muito contente. Eu quero que vocês permaneçam sempre muito seguros a respeito do que é correto. Aí ele diz: e vivam livres de qualquer mal. Amém? Algumas traduções ele diz: seja excelente para o bem, como é que está escrito aí? E inocente. No entanto, todo mundo sabe que vocês continuam leais e verdadeiros. Isso, na verdade, me deixa muito contente. Eu quero que vocês permaneçam sempre muito seguros a respeito do que é correto e vivam livres de qualquer mal. Amém. Essa é a versão que eu li. Agora eu queria uma outra versão. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. E quero que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal. Amém? Como é que está na tua versão, Laís? Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenho nada a ver com o que é mal. Está a mesma coisa na sua, Almir? Da pastora? Tem uma tradução que ainda diz assim: sejam excelentes para o bem e inocentes para o mal. Por que o apóstolo Paulo está instruindo isso? O que ele está dizendo aos romanos? Dizendo assim: olha, eu sei que vocês são fiéis, eu sei que vocês entendem as coisas, porém vocês precisam ser inocentes para o bem e excelentes para o bem e inocentes para o mal. Por quê? Porque os conflitos que nós vivemos são justamente os conflitos que nos impedem de crescer. São justamente os conflitos que nos impedem de desatar. Hoje nós vemos frutas que elas, melancia, por exemplo, quadrada. Você já viu melancia quadrada? Existe melancia quadrada, existe melão, existe várias frutas que elas são quadradas.
Por que elas são quadradas e não redondas? Por quê que elas são? Porque elas são colocadas em um molde. Elas são colocadas em um molde para que elas cresçam segundo aquilo que aquela pessoa quer que ela seja. Então eu estou falando do quadrado, mas existem outras formas que você encontra hoje: melancia, melão, frutas, né, que crescem na forma arredondada. Por que acontece isso? Porque elas são moldadas aqui, elas são colocadas naquele molde, tá? O que eu quero dizer com isso? Que elas são limitadas a serem justamente o que elas precisam ser ou o que elas devem ser, para ser aquilo que alguém acha que ela deveria ser. Então, esse entendimento é o entendimento de pessoas que estão sendo atadas, presas a si mesmo. Por quê? Porque elas são influenciadas, elas são tomadas do entendimento de tal forma que elas acham que elas estão fazendo certo, que elas estão crescendo certo, que elas estão vivendo certo, porém, quando elas se deparam com Cristo, quando elas se deparam com Deus, com a palavra de Deus, o que acontece? Elas veem que elas estão imperfeitas, porque uma melancia quadrada, a priori pode ser até bonito, mas nós sabemos que existe imperfeição nela, porque ela não foi feita para ser quadrada, não é verdade? Então nós vemos que há imperfeição nela, e isso nos traz o entendimento de quê? De que nós não estamos fazendo aquilo que precisa ser feito de forma correta. E Paulo, ele está corrigindo a igreja de Coríntios, falando assim: vocês precisam receber aquilo que é de Deus, que vai desatar a vida de vocês, que vai fazer na vida de vocês, trazer na vida de vocês mudança, transformação, porque o ensinamento está aí, porém vocês não estão ouvindo e vocês não estão praticando, por isso vocês não estão crescendo. Aí ele diz: por esta causa que eu sou obrigado a ir a vocês não com comida forte, mas com leitinho, como se vocês fossem crianças. E ele começa a falar isso. E dentro desse entendimento, desse conhecimento, dessa palavra, o que eu encontrei? Eu encontrei uma palavra que só o apóstolo René ensinou até hoje, pelo que eu tenho entendimento. Eu já li vários livros, dezenas, centenas de livros, porém eu só ouvi uma pessoa, um escritor, falando sobre isso, que é a palavra sarcós. Sarcós, o que é sarcós? A palavra sarcós é traduzida por carne. E não é carne, simplesmente carne, mas é aquela carne que está putrificada, que está ficando podre e que está dando um mau cheiro. Que atrai o quê? Atrai não predadores, mas atrai pessoas, animais, atrai insetos que vivem não da carne fresca, mas da carniça. Isso é sarcós. Sarcós, segundo o apóstolo René, é comida de urso. Vocês estão entendendo? Comida de urso, porque o urso ele é atraído tanto pelo mel quanto pela carne. Pela carne podre. E muitas das vezes os nossos gigantes, eles são gerados por nós mesmos. Por quê? Porque nós, em vez de crescermos, desatarmos, sermos sadios, nós estamos vivendo uma carnalidade que não é uma carnalidade que Deus não quer para nós. Mas nós estamos vivendo por quê? Porque nós estamos sendo amoldados, acomodados ao mundo e às coisas do mundo, as coisas da carne, literalmente. Porém, essa palavra sarcós, ela é pior do que a palavra que se direciona, que se refere a mundo. Por quê? Porque as pessoas do mundo, elas estão no engano, sendo enganadas por Satanás. Porém, nós estamos na verdade e ainda assim sendo enganados por Satanás. Então, o que nós fazemos? Nós tomamos para nós o texto de Filipenses 4,13 que diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Erro, engano. Porque se eu estou em Cristo Jesus, então aí
Porém, nós que estamos na igreja, o que acontece conosco? Nós somos ímpios. Por quê? Eu estou falando, nós estamos na igreja e não estamos cumprindo a palavra de Deus. Nós somos ímpios. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a palavra de Deus, porém, nós não executamos, nós não exercemos aquilo para o que nós somos chamados. E aí nós ficamos nos iludindo, nos enganando com o mundo, achando que é Deus quem está proporcionando certas coisas que não é Deus. Ele diz em Ezequiel o seguinte: tomem cuidado, vocês, ó meu povo, porque se levantarão profetas que dirão que eu falei, porém eu não falei nada. Tomem cuidado. Então nós precisamos tomar esse cuidado, não de profecias, mas de profetadas. Por que profetadas? Porque são pessoas que têm interesses em alguma coisa que nós temos, interesse em alguma coisa que nós somos, e o diabo tem interesse em nos destruir. Aí o que eles fazem? Eles tomam essas pessoas para nos enganar e nos desviar do propósito de Deus. Então nós precisamos tomar esse cuidado, de saber que nós podemos todas as coisas, porém nem tudo nos convém. Então eu posso, mas eu não devo. Amém? Eu quero, mas eu não preciso. Por quê? Que eu posso e eu não devo. Eu quero, mas eu não preciso. Porque aquilo que é maior do que eu, que me conquistou, que trouxe sobre mim algo que eu nunca poderei retribuir, chamado Yeshua, Jesus Cristo. Então a paixão dele por mim me constrange e me arrebata para me lançar a ele e não aquilo que está à minha volta. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que o diabo, ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar. E ele é o quê? Ele é justamente esse carniceiro, porque ele não é predador, ele é carniceiro. E ele está sentindo o cheiro daqueles que estão na igreja e que estão se apodrecendo com o mundo, com as coisas do mundo e se perdendo com o mundo. Aí sim, ele tenta tragar, ele tenta pegar. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós vamos ter a atenção voltada para aquilo que é verdade, para aquilo que é certo, para aquilo que é correto. Nós não podemos nos perder no mundo, achando que está tudo bem, está tudo... Não está. Não está. Entenda isso, não está. Eu sempre ensinei para vocês e vou continuar ensinando. A profecia que precisa se cumprir é a palavra de Deus. E a profecia que se cumpre é aquela que Deus fala através do profeta. E muitas das vezes pessoas vêm com profetadas sobre nós. O que nós fazemos? Nós pegamos aquilo como se fosse de Deus e saímos correndo para se fazer cumprir, sendo que a palavra está dizendo assim: olha, Deus, ele não deixa se escarnecer. Amém? A palavra do Senhor diz assim: olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A palavra de Deus diz: aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Porém, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós vamos entrar na dimensão do sobrenatural de Deus, nessa dimensão de paixão de Cristo por nós, para que nós venhamos desatar nessa paixão. Nós não podemos ficar como quem não tem compromisso com Cristo, como quem não tem compromisso com a igreja. Porque nós somos a noiva de Cristo. Essa paixão que a Bíblia diz que Cristo tem por nós é pela noiva de Cristo. E a noiva, ela não se macula. A noiva, ela não se suja. A noiva, ela não se contamina. Então nós precisamos tomar cuidado. Porque a igreja, não estou falando no geral, no sentido geral, ela tem se contaminado, ela tem se maculado, ela tem se perdido, como aquelas virgens loucas, que pensaram: ele não vai vir, o noivo não vai vir, então nós vamos fazer aquilo que nós achamos que é. A Bíblia fala que aquelas moças, elas foram
foi trocando, como é que se diz? Fazendo escampo ali, comprando aquilo que não se devia comprar, sabe? Possuindo aquilo que não se deveria possuir, porque naquela época o azeite ele era um bem muito precioso, e ele valia muito. E nós, como igreja do Senhor, nós como noiva de Cristo, nós temos esse azeite. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos, muitas das vezes, negociando esse azeite. Negociando essa unção. Negociando essa autoridade. Esse direito, esse privilégio de quê? De receber o noivo. Vocês estão entendendo? O privilégio de receber o noivo e desatar uma unção sobrenatural. Para quê? Para viver os momentos da vida, as circunstâncias da vida. Ninguém quer pagar o preço de ficar sem gás. Ninguém quer pagar o preço de cortar a luz. Ninguém quer pagar o preço de atrasar o aluguel. Mas Jesus morreu por nós e se sacrificou por muito mais do que isso. E nós continuamos negociando a unção de Deus, negociando o azeite de Deus, achando que o que nós estamos fazendo está certo e que a palavra de Deus, que é bússola, que é direção, que é revelação para nós, está errada. Então isso não pode ser verdade, isso não pode acontecer em nós. Quando eu digo não pode ser verdade, não pode ser verdade em nós, acontecer em nós. Porque nós somos a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo ela espera, ela sabe que ela não pode se bagunçar, ela sabe que ela não pode se desarrumar, ela sabe que ela não pode chorar, porque a noiva quando não chora é bonita, mas quando chora é feia, fala a verdade, fica aquele melequeira, não é verdade? Não pode. Então ela se contém, ela tem desejos? Tem vontades? Tem, porém, ela não faz. Por que ela não faz? Porque ela sabe que o noivo está vindo. Entenda essa revelação de que o noivo está vindo. Não é só a questão do arrebatamento da igreja, que é uma verdade em nós. Amém? Ainda não é uma realidade, mas é uma verdade. Então, não é só essa questão do arrebatamento, mas quando a palavra de Deus diz que Cristo ele vai vir com esse poder, com essa autoridade, para quê? Para nos fazer vencer o mundo, nos fazer vencer o maligno, amém? E nos colocar numa dimensão a qual todos olharão e dirão assim, se não fosse Deus, amém, eles não teriam isso. é verdade. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. A pastora leu lá no Salmo 126, versículo 3. É verdade. O Senhor nos abençoa. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então não é real agora, mas sempre será uma verdade. Sempre será uma verdade. Então nós precisamos viver essa verdade de Deus hoje, para que amanhã ela nos alcance. Porque se nós não vivermos essa verdade hoje, amanhã ela não vai nos alcançar. E se nós não vivemos hoje e queremos viver amanhã, talvez nós não tenhamos forças para viver amanhã essa verdade. E aí nós vamos começar a viver aquilo que não é verdade, mas que é real. Porque a verdade é que Jesus veio e morreu por todos nós. Ele quer todos nós na sua presença. E a verdade é que o diabo tem muito mais para nós do que Jesus poderia dar. Isso é mentira. Nós sabemos disso, o mundo não tem nada a nos oferecer. O mundo não tem nada a nos oferecer. Nós temos obrigações, porque nós estamos nesse mundo. Porém, nós não somos esse mundo. Então as pessoas elas ficam atadas ao mundo, achando que o mundo tem coisas a oferecer. Como é que eu posso dizer que eu amo a Jesus? Jesus está no meu coração, porém, o mundo é maior do que Jesus em mim. Não dá, não funciona esse negócio. Não funciona. Como é que eu
funciona. Então eu preciso saber qual é a verdade de Deus em mim. Qual é a verdade de Deus em mim? Que eu sou filho de Deus. Diga eu sou filho de Deus. Essa é a sua verdade. Amém. Em nome de Amém? Jesus. O reino de Deus, ele se faz presente, ele é algo verdadeiro em nós. Amém? Amém. Talvez pode até não ser real. Talvez você possa, mas pastor, eu não estou vivendo a plenitude, a vida plena de Deus ainda. Mas a verdade é que você viverá. Amém. Amém? Você viverá. Eu creio. Então nós não podemos nos prender, nos atar. Por quê? Porque nós vamos começar a apodrecer dentro da igreja. O que Jesus disse dos escribas e fariseus? Vocês são como? Sepulcro caiados. Sepulcro é cova, é campa, que você pinta ela de cal, ela fica toda branquinha. Porém, quando você chega lá, o que tem lá dentro? Um cadáver, alguém morto, podre lá dentro, dentro. E foi isso que Jesus disse dos religiosos da sua época. Vocês são sepulcro caiado, vocês são sarcófagos, vocês são carne podre, que o diabo está usando, manipulando, para destruir o reino de Deus. E nós não podemos viver isso. Amém? Nós não podemos viver essa verdade, porque, essa realidade, porque isso é uma mentira, é uma inverdade, é uma mentira. Amém? Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é santo, você é santa. Você foi chamado para isso. Você foi chamada para isso. E não negocie isso. Não tem preço. Sermos apaixonados por Cristo não tem preço. Se conquistar no sobrenatural não tem preço. Uma vez, eu meditando na questão da consolidação e discipulado. O que eu entendi? Que consolidação e discipulado era eu me expor ao meu líder ao ponto de ficar nu na frente dele, sem sentir vergonha dele. Isso é consolidação e discipulado. Eu aprendi isso, eu vivi isso. Só que o inimigo, ele tenta nos confundir, ele tenta nos atar, ele tenta nos prender. E o que aconteceu? Uns 15 dias atrás, no começo do mês, mais ou menos, nós estávamos com tudo pago, a viagem tudo paga, e tudo preso, tudo parado por causa da greve. Tudo parado. Eu sei, quase 40 dias sem trabalhar. Mais de 30 dias sem trabalhar, tudo parado. Sabe o que eu fiz? Eu estava aqui na oração, e eu falando, meu Deus, o Senhor precisa abrir portas, o Senhor precisa desatar o sobrenatural, Senhor. Eu não me incomodo de não ir, se essa for a tua vontade. Porém, eu não acredito que o Senhor me trouxe até aqui, Senhor, para não deixar, não permitir que eu vá. Eu não acredito nisso. Eu não acreditei nisso. Vocês estão entendendo? Eu falei, Senhor, isso é uma mentira, isso não é uma verdade tua. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos fará entrar em lugar de delícias. Quando fala lugar de delícia, é lugar de prazer, de satisfação, de alegria, gozo nele. E aí o que eu fiz? Aí o Senhor ministrou no meu espírito, falando, discipulado, consolidação e discipulado, se exponha. Deus falou para mim, se exponha. Sabe o que eu fiz? Acabei a oração. Quando eu comecei a descer as escadas, eu peguei o meu telefone e liguei para o meu pastor, para o meu líder, o apóstolo Fábio. Terça-feira isso. E eu falei, apóstolo, o senhor sabe que eu estou com a viagem toda paga, tudo certinho, porém eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Eu estou pensando em pegar um empréstimo. E comecei a conversar com ele, o que o senhor pensa, o que o senhor acha, me ajuda, ora por mim, intercede, deixa Deus falar com o senhor, porque eu tenho certeza que ele vai falar comigo. Aí a palavra que ele disse foi isso aqui, ó, confia em Deus. Se você emprestar dinheiro, você vai confiar no homem. Porém, se você confia em Deus, Deus ele vai abrir
as portas do sobrenatural. Ele falou. Falei, amém, apóstolo, entendi, vou cumprir o que o Senhor está me dizendo. Não vai ser fácil. Ele falou, se esforce o máximo possível. Nesse tempo ele falou, se esforce o máximo possível e não faça negócio com o homem, faça negócio com Deus. Aí eu falei, amém. Amém. Aí ele falou, então o senhor ora por mim? Eu oro. Ficou 20 e poucos minutos orando por mim no telefone, eu andando na rua e ele orando por mim. Orou, intercedeu. Cheguei em casa, era mais ou menos umas 9h30 para 10 horas. A gente foi buscar pão, não foi isso? 9h30 para 10 horas. Cheguei em casa, quando deu uma hora de relógio, meu telefone tocou. Manuel, oi, está você aqui? Dá. Como é que é o nome disso? Sobrenatural de Deus. Amém? Fui lá, fiz um serviço. Aí, Manuel, dá para você ver aqui? Dá. Outro serviço? Dá. É milagre, irmãos. Sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. E aí, quando eu fui para o congresso, fomos abençoados, não faltou nada, né, Júlio? Graças a Deus, deu tudo certo. Quando nós voltei no dia 18, segunda dia 18, quarta-feira dia 20, meu aluguel vencendo, quanto que eu tinha? Nada. Liguei para o apóstolo. Como é que é o nome disso? Exposição, gente. É exposição. Apóstolo, o aluguel está vencendo. Continua confiando em Deus. Vou orar por você, mas continua confiando em Deus. Aí ele disse, se você precisar, me liga e eu te envio o dinheiro. Porém, continua confiando em Deus. Isso na terça-feira. De manhã cedo, que eu estava indo para fazer um serviço que eu comecei na quinta-feira e não tinha dado nem preço. Eu não tinha dado nem preço no serviço. Cheguei lá, vamos lá, o que o senhor quer que eu faça mesmo? Aí eu preciso que você faça isso, aquilo, eu só vi o negócio crescendo. Eu preciso que você faça isso, você faça aquilo outro, crescendo, e eu ficando alegre. Por quê? Porque quanto mais serviço, mais eu posso cobrar, não é? O obreiro é digno do seu salário. E o que aconteceu? Tá bom, é isso? Tá bom, olha, é tanto. Tá bom? Não, pode ser, tá bom. É tanto. Tá, isso era terça-feira. Aí ele falou assim, quando você terminar o serviço, eu te pago. Falei, meu Deus, tanto serviço para executar, e talvez eu não consiga executar até amanhã. Vocês estão entendendo? Porque o inimigo, ele tenta a gente, mas ele tenta nos pegar, ele tenta nos agredir, ele tenta nos ofender. Mas eu falei, Senhor, eu confio em Ti. Quando ele falou, quando você terminar eu te pago, eu falei, tá bom então. Aí eu peguei e falei para ele falou, vamos sair para comprar o material. Só que esse sair para comprar o material, você leva quase o dia todo. Aí eu tinha 2 dias para fazer, fiquei com 1 dia e algumas horas para fazer serviço. Aí o que eu fiz? Fui lá, grato ao Senhor. Por quê? Porque o preço que eu dei supria as minhas necessidades ali. Amém? Muito, muito grato a Deus. Eu estava. Aí eu fui, comprei tudo, quando deu 3 horas da tarde eu comecei o serviço. Trabalhei, fui até cheguei em casa, acho que era umas 9 horas já, né, da noite. Cheguei, porque ele me trouxe, que foi mais rápido. Então eu trabalhei até umas 8h15 mais ou menos, 8h30. Trabalhei, no outro dia voltei, fui trocar uma peça que veio errado lá na loja, demorou um tempão, fui começar o serviço, era quase meio-dia, quase meio-dia.
Aí, meu Deus, trabalhei, quando deu mais ou menos 7h15, eu terminei o trabalho. 7h15, eu terminei o trabalho. Está tudo certo, testou, ligou, fez, tal, tudo ok. Me colocou no carro, vamos no banco. Quando eu cheguei em casa, cumpri com a minha obrigação. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Amém? Ele desata o sobrenatural. Agora, tudo isso aconteceu por quê? Porque eu me expus ao meu líder. Eu mostrei para ele uma necessidade que eu tinha. E eu não liguei para ele querendo dinheiro dele, na intenção de pedir dinheiro para ele, mas que ele orasse e que Deus desatasse o sobrenatural na minha vida. Uma coisa que ele falou foi: fique em paz, porque a fidelidade de Deus é sobre você. Amém? Então eu fiquei em paz. É claro, a preocupação momentânea ela acontece mesmo, mas eu preferi ser apaixonado por Jesus. Amém? Naquele dia mesmo, a pastora começou a fazer a janta, terminou de fazer a janta, adivinha? O cara fez aquele barulho que ninguém quer ouvir dentro do carro, né? Acabou. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Orar. Orei, entrei em oração. Aí a Bíblia fala assim: apresentai as vossas necessidades uns aos outros, né? Aí eu falei, vou ligar para o jogo, ver se o jogo consegue me ajudar. Aí eu olhei lá no WhatsApp dele, 4h34, falei, o jogo está no trabalho. Pensei, né? 4h34, o jogo está no trabalho. Isso era o que? Era umas 7 horas da manhã, né, jogo? 4h34, o jogo está no trabalho, então eu vou ligar. Liguei, quando eu ligo, o jogo é dele. Pastor. E aí, João, o que houve? Não, cheguei agora há pouco, 4h30 da manhã. Eu falei, vai dormir, coloca o telefone no mundo e vai dormir. Aí, desligou, falei, vai dormir, vai descansar. Mas quando não foi, eu falei, coloca o telefone no mundo para ninguém te perturbar. Aí, desligou, deixei ele dormir e continuei em oração. Minha parte eu fiz, mas continuei em oração. Quando deu umas 9 horas, uma pessoa manda mensagem para a pastora: estou depositando dinheiro para que você possa vir fazer meu cabelo daqui a 15 dias. Está pagando o serviço que ia ser feito daqui a 15 dias. Vocês conseguem entender como Deus desata no sobrenatural? Isso é ou não é sobrenatural? Quem é que paga um serviço que vai ser feito daqui a 15 dias? São movidos por Deus. Né? Todo mundo sem dinheiro, todo mundo atrás de dinheiro, todo mundo. Porque essa greve foi real. Não foi real? Porém, a verdade hoje afetou meio mundo mesmo. O Brasil parou durante quase. Não foi só os 15, 20 dias da greve, mas os outros dias as pessoas ficaram com medo de gastar dinheiro, as pessoas ficaram com medo de fazer serviço, as pessoas ficaram com medo de tudo. Então ficou eu fiquei quase 40 dias ou mais parado, preciso contar lá. Vocês estão entendendo? Então nós vemos Deus ele desatando o sobrenatural da nossa vida. Por que ele faz isso? Porque ele é um Deus de verdade. Amém? A realidade pode ser uma, mas a verdade é que Deus é Deus. Amém? Amém? Deus, aleluia. A realidade pode estar dizendo que nada vai acontecer. Porém, a verdade diz que todas as coisas Deus fará. Amém? Amém. Tudo é possível ao que crê. Está lá em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Vocês estão conseguindo entender? Tudo é possível que crê. Então eu não posso viver uma vida de engano, achando que as coisas do mundo são melhores do que as coisas de Deus em mim. Eu preciso desatar nesse sobrenatural. Eu preciso viver essa realidade. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos crescer. E eu quero dizer uma coisa para você.
que você, como corpo de Cristo, nesse lugar, você precisa desatar nesse crescimento. Amém. Porque senão, todo o corpo fica parado. A Bíblia diz que Josué, ele ficou diante de uma cidade. Ele já tinha vencido Jericó com as suas muralhas, com os seus guerreiros, com tudo. Foi um sobrenatural de Deus muito grande. Porém, ele ficou diante de uma cidade durante um tempão parado, tentando vencer. Mandava exércitos e não conseguiu vencer aquela cidade que tinha um nome de Ai. Ai, é um nome de dor, interjeição de dor. Ai, vai lá, ver o que é Ai no dicionário. Interjeição de dor. Então, eram doentes, eram problemáticos. Era uma cidade que não tinha como vencer o povo de Deus. Porém, existia um em pecado. O pecado estava no meio da igreja, no meio do povo, por causa de um chamado Acã, que desobedeceu a Deus, desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu a vontade de Deus. E por isso que toda uma nação, toda uma igreja, todo um povo ficou parado diante de uma interjeição de dor. É como aquele espinho no pé que não te deixa caminhar. Sabe? Aquele calo, aquela joanete que não deixa colocar o sapato, sabe, aquela pedra que não te deixa caminhar. É isso, o pecado. E você fica ali sabendo que você precisa de uma conquista, sabendo que você precisa de um desatar, sabendo que você precisa que Deus faça coisas grandes. Só que Deus não faz. Por que Deus não faz? Por causa que um está em pecado. E Deus nos chamou para santificar a todos. Amém? Então, se eu não me expor a Deus, se eu não me revelar ao meu líder, se eu não confessar as minhas necessidades, se eu não confessar as minhas provações, se eu não confessar os meus pecados, então eu vou ficar atado. E não só eu vou ficar atado, porém, todo o corpo vai ficar atado. Todo o corpo vai deixar de crescer. Sabe por quê? Porque Deus, a gente já falou isso e eu vou repetir, Deus, ele não multiplica porcaria. Tá? Deus não multiplica porcaria. Tá bom? Deus multiplicou as aves dos céus, Deus multiplicou os peixes no mar, Deus multiplicou os frutos da terra. Tudo que Deus fez, a Bíblia diz, e Deus viu que tudo isso era